Bom dia, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje essa semana é destinada para os trabalhos avaliativos e hoje a gente tem o trabalho de história. Nesse vídeo aula eu vou estar passando aqui as orientações a respeito do trabalho, de como deve ser feito. Vou explicá-los aqui para quem está em casa. Esse trabalho ele pode ser impresso por vocês, respondido, ou quem preferir pode estar indo até a secretaria da escola e estar retirando ele. Esse trabalho deve ser feito durante essa semana. Vocês aí que estão em casa têm acesso às, ao material escolar, pode estar consultando. E basicamente vai trazer aqui questões que englobam todo o conteúdo trabalhado com nós durante esse primeiro bimestre, né? Então aqui na primeira questão a gente tem também, eu optei por trazer também questões nas quais existam textos que vocês precisam, através da leitura do texto, associando aos conhecimentos que vocês adquiriram, né, ao longo desse bimestre, vocês também conseguem aí estar respondendo as questões. Então, na primeira questão, a gente tem um texto que vai falar sobre a Idade Média. E logo em seguida, a questão vai falar para vocês, grife no texto o trecho que melhor indique como era transmitido o saber na Idade Média, né? Então, nesse texto aqui acima, no qual vocês vão ler, vocês vão grifá-lo, né? Grifar os trechos que melhor que indica como era transmitido o saber na Idade Média, né? Então nós estudamos a Idade Média aqui basicamente a gente está falando do período do século V até basicamente o século XV, né? Então são aí praticamente 1000 anos de história, e aí a gente estudou algumas relações e algumas transformações que ocorreram na Europa durante esse período. Na questão na letra B, qual a relação existente entre a religião e o saber na Idade Média? Lembrando aqui que foi bem enfatizado durante as aulas como que a Igreja Católica, quando a gente fala de religião, a gente está falando da Igreja Católica e como que ela tinha grandes poderes durante esse período. Então o texto também vai enfatizar aí as questões da Igreja. Em seguida, a gente teve aqui a matéria que fala sobre as expansões marítimas, né? Como a expansão marítima e a descoberta de novos territórios, os europeus classificaram o mundo em 3 categorias. Cite e explique cada uma das nomenclaturas. Isso aqui também a gente estudou, né? A respeito de como que, a partir das grandes navegações, lembrando que Portugal e Espanha foram os pioneiros a se lançar no Oceano Atlântico, mas que depois disso os europeus começaram a classificar o mundo, né? Como que chamava a América para eles? Como passou a chamar o continente africano e o continente europeu, e como posteriormente veio a chamar a Oceania. Qual a importância da oralidade para as sociedades africanas, né? Isso aqui já adiantando um pouco, aí lá no capítulo 4, a gente trabalhou bastante, a questão das sociedades africanas. É importante também a oralidade, né? A gente trabalhou bastante essa questão. O que era o chamado feudo, né? Então, durante a primeira Idade Média, ali entre o século IV e até o século X, a Europa era uma Europa caracterizada por uma Europa rural, né? E o feudo, a gente sabe que era uma grande extensão de terra, mas tem mais algumas coisas aí para vocês colocarem. E aqui novamente a gente vai ter um novo texto que ele vai falar sobre os vestígios da cultura popular, né? E aí responda as duas perguntas em negritos. Que perguntas são essas? Então prestem atenção, as perguntas são essas aqui. O que eles produziam também não era cultura? Também não expressam uma visão de mundo própria? Então prestem atenção. Homens e mulheres comuns na Idade Média organizavam festas, cantavam, dançavam e faziam encenações teatrais. E é isso. E aqui vai ter essas questões para vocês responder na letra A. Na letra B, segundo informações do texto, por que a igreja, na Idade Média, não se preocupou em registrar a cultura popular? E aí, novamente, a Igreja Católica, né? Lembrando que a Igreja Católica tinha um grande poder aqui, né? De controle no aspecto cultural, inclusive nos aspectos políticos, mas aqui, em relação a questões culturais, e basicamente que segundo informações do texto. Então vocês têm aí também o texto para vocês consultar e em seguida responder as questões. A gente tem a letra C, o que representa para nós a ausência de registros dessas manifestações. Em relação a essa questão,
Vocês que já trabalham comigo desde o ano passado, vocês sabem que aqui a gente sempre enfatizou a relação passado e presente. E aqui, para ser bem claro, o que essa pergunta está direcionando é que com a ausência de documentos, de registro, como que nós, como que ficamos, né? Como que o historiador fica? A gente que estudou o ano passado que os registros deixados pelas sociedades passadas, aqui que são as fontes históricas, que é algo que faz com que o historiador tenha possibilidade de conhecer sociedades passadas, culturas passadas, comportamentos das gerações passadas, de povos passados, né? Então, se não tem o registro, se não tem isso, então o impacto está diretamente ligado à não possibilidade de produzir conhecimento dessas sociedades, tá bom? Então vocês conseguem aí, através da leitura do texto, também chegar a conclusões. Por que essas pessoas não deixaram registro próprio, por exemplo, letras de canções que costumavam cantar nas festas? Por quê, pessoal? A Europa, né, a Idade Média, nesse período que a gente estudou, nós estudamos que a grande maioria da população era iletrada, ou seja, elas não eram alfabetizadas. Até porque essa ideia de alfabetização é algo nosso, é algo do nosso tempo, é algo recente. Alfabetização no sentido, no sentido de uma escola com vários alunos dentro, né, de uma mesma turma, dentro de uma mesma classe, é algo comum, até porque a igreja que realizava muito da educação e muitas das famílias que estudavam eram famílias que tinham dinheiro, né? A gente estudou isso na aula. E também lembrando que essas pessoas elas recebiam educação separada, com professores particulares. Então não era assim algo comum, uma educação que atendesse a todas as pessoas, né? Então a maioria das pessoas comuns, né? Elas não eram letradas, então aí dá para a gente entender o porquê que não há registro próprio dessas pessoas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Aí voltando novamente para essa relação da Europa, na relação da Europa com a América e basicamente em relação entre a Espanha e Portugal, quando esses dois países se lançaram em alto mar, e aí vocês têm uma pergunta bem direta e que o Tratado de Tordesilhas aí está relacionado a essas conquistas ultramarinas entre Espanha e Portugal, a disputa de território entre Espanha e Portugal. E aí eu quero que vocês descrevam como que se deu esse tratado, o que definia esse tratado, o que se trata esse Tratado de Tordesilhas. Então, basicamente é isso. Esse trabalho vale 7 pontos. Lembrando que vocês têm mais 3 pontos que são distribuídos em relação à participação, né? E aí a gente encerra esse bimestre, tá bom? Na próxima aula, que vai ser segunda-feira, nós já vamos estar trabalhando com o livro novo. Então, até semana que vem. Por hoje é só. Bom trabalho a todos.